e eu já estou com a minha convidada, que é a Carolina Ricardo, que é diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Bem-vinda, Carolina. Obrigada, Flávia, é um prazer. Imagina, o prazer é todo meu de te receber. E para quem pode estar pensando, por quê, né? Qual a pauta? O que está acontecendo? Por que a Carolina Ricardo no Jornal Hoje? Vou contar um pouco e aí te passo a palavra para você contar essa história maravilhosa. O Instituto Sou da Paz está completando em 2024 25 anos. E hoje é a celebração. Então, quando a Carolina me falou que era hoje, eu falei, dá uma passadinha lá no Central e vamos conversar um pouco dessa história tão importante do Sou da Paz. Vocês lançaram, inclusive, recentemente uma série de levantamentos, de estudos, de coisas que eu acho que são sempre muito pertinentes. O assunto de segurança pública me encanta, me mobiliza, me encanta nesse sentido, de me mobilizar, de me envolver. E aí, a gente ainda ficou pensando, mas qual é um gancho possível para a gente falar de segurança pública num dia de orçamento, de corte de gastos e tal? E aí a gente lembra, né, que segurança pública é um dos temas que mais mobilizam o eleitor. Talvez o que mais mobiliza hoje, né? Na hora de votar, na hora de decidir a cara que o Congresso vai ter, na hora de decidir o prefeito, e às vezes a segurança pública nem passa tanto pelo prefeito. Falar de segurança pública está no coração da política, né, Carolina? Bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui, agradeço. Sei que a conversa anterior estava super animada, então competir com o professor Samuel Pessoa não é fácil. Primeiro, eu acho que dizer, né, o Sou da Paz é uma organização da sociedade civil que completa 25 anos. Acho que a gente celebra essa trajetória, né? Não é fácil no Brasil ser uma organização da sociedade civil com tanta história, com uma produção de conhecimento tão consolidada, que vem conseguindo ao longo dos anos pautar o tema da segurança pública, como você bem disse, é um tema muito quente que está presente o tempo todo na vida das pessoas. Então, só para fazer uma rápida, né, explicação, o Sou da Paz nasce em 97 como uma campanha dos estudantes pelo desarmamento. Naquele momento, assim como hoje, o percentual de mortos por arma de fogo no Brasil é muito alto. Então, o Brasil, para você ter uma ideia, tem entre 70% e 75% de mortes com arma de fogo, enquanto a média mundial é entre 45% e 50%. O percentual é muito mais alto. Naquele momento, a gente colocou no debate público a importância de se discutir controle de armas. O Estatuto do Desarmamento foi aprovado em dezembro de 2003 e a gente se consolidou como uma organização para trabalhar outros temas além do controle de armas, né? Porque a gente entende que o controle de armas é uma parte do que deve fazer a política de segurança pública, mas ela é muito mais complexa e muito mais ampla. E acho que um desafio importante quando você traz por que o tema é tão quente, por que faz sentido falar dele todo dia, porque é um tema que mobiliza o medo das pessoas. As pessoas, infelizmente, são vítimas de forma muito cotidiana. Uma pessoa que está no ponto de ônibus esperando o ônibus para trabalhar, tem seu celular furtado. A gente viu o que aconteceu aqui com uma pessoa sendo morta à luz do dia no aeroporto de Guarulhos pelo PCC. A gente vê, então, está presente o tempo todo na nossa vida e a gente tem, infelizmente, governos que não têm conseguido, ao longo da nossa história, dar conta e apresentar políticas efetivas para esse tema, né? Então, o trabalho do Sou da Paz tem sido muito no sentido de ajudar a produzir informação de qualidade para que o debate, que é visceral por conta do medo, seja mais pautado por dados e informações, porque política pública de qualidade precisa ser feita com base em dados. Também trabalhando em parceria com governos para a gente ter exemplos concretos e projetos pilotos do que funciona, e eu tenho alguns exemplos para dar, e essa mobilização do debate, porque a gente precisa ajudar a qualificar, né? Então, eu acho que esse é um tema sempre muito presente. A gente vem agora de um momento de duas gestões, que é o que a gente acompanha de perto, que é a gestão do governo federal e a gestão do Estado de São Paulo, que na nossa leitura está deixando muito a desejar, e isso faz com que o tema seja ainda algo que as pessoas demandam o tempo todo. Sim. Então, é por isso que é tão importante celebrar a nossa trajetória, ainda que o Brasil apresente muitos problemas do tema, seguir como uma organização com esse nível de solidez, de profissionalismo é importante, e a gente precisa continuar fazendo as críticas necessárias, mas também apontando caminhos do que dá para ser feito. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito interessante é que o nome da organização, né, que é Sou da Paz, ele conversa com o imaginário de que, sim, o brasileiro é pacífico, é um povo que deseja
a paz. Não é à toa que a segurança pública é tão importante na hora de decidir em quem votar e tudo mais. Um dos levantamentos recentes que o Sou da Paz fez em parceria com o Datafolha é o de que 78% dos brasileiros... eu perdi o link aqui, ele estava abertinho, perdi. São a favor de aumentar a tributação para armas de fogo. Então, para quem não viu, né, elaborando 78% dos brasileiros, segundo esse levantamento que ouviu mais de 2.000 pessoas, são a favor de aumentar os impostos de armas e de munição. Mesmo no Estatuto do Desarmamento, teve a votação que foi pública, né, para ouvir os cidadãos, né? Também se optou por ter menos armas. E ainda assim, isso convive, esse paradoxo, essa constante da nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente violenta. A gente tem aí essa média de 50 mil assassinatos por ano, bem média, né? Porque teve anos que teve 62, teve anos que foi para 41, enfim, mas é um número obsceno, né? Então, como é que vocês lidam, do ponto de vista da advocacia, né? Por menos arma e tudo mais, com esse paradoxo? Bom, vamos lá. Eu acho que esse é o tema, não dá para falar do Sou da Paz sem falar de controle de armas. Acho que vale só fazer uma pequena correção. Na verdade, em 2005, no referendo, a população, o que foi questionado foi se o Brasil deveria proibir a venda de armas e munições, e o brasileiro votou pelo não à proibição. Então, naquele momento, a decisão foi para não proibir, o que está tudo certo. Verdade. A política de controle de armas, ela é muito maior do que a venda de armas, né? É a restrição ao porte, as pessoas não poderem andar armadas nas ruas. Você tem toda a razão. A posse, quem pode comprar em situações muito específicas, as quantidades de armas, tirar a arma ilegal de circulação, ter uma boa política para investigar esse fluxo da arma ilegal que abastece o crime organizado. Isso é política de controle de armas. Feito essa observação, eu acho que vale a pena, a gente vem de um país, desde o referendo, que fortaleceu, que vê o discurso armamentista se fortalecer. Certo. É muito interessante, na ocasião do referendo, a gente acompanhou, na época, a campanha do não à proibição, ela não usou nenhuma vez armas, vida, morte, ela usava direito à defesa, né? Foi quando se construiu essa ideia de direito à defesa individual, que nunca foi algo muito estruturado no Brasil, é bastante importado da realidade americana, ganhou muita força. E a partir do governo Bolsonaro, a gente teve um grande retrocesso na política de controle de armas. Foram mais de 40 normas entre decretos e portarias para facilitar o acesso a essas armas. A gente terminou 2022 com quase 3 milhões de armas nas mãos de civis, um país muito mais armado, com aumento de violência política, aumento de percentual de mulheres mortas em casa por arma de fogo, enfim, com desvios mais recorrentes de armas legais para o crime organizado. Então, o impacto disso, ainda que os homicídios não estejam subindo, a gente vê esses impactos em muitos outros dados, e um lobby armamentista muito mais vocal, né? Muito mais forte. Vontade, eu acho que, exatamente, né? E esse debate se polarizou, se ideologizou. Então, hoje tem uma ideia de que, assim, quem defende restrição à arma é de esquerda e quem é de direita, a favor das liberdades, defende... Mas quando a gente olha, é um debate polarizado, ocupado e sequestrado por um perfil de político, de parlamentar muito ligado ao bolsonarismo, uma visão autoritária de segurança pública. Mas quando a gente pergunta à população, como foi essa pesquisa do Datafolha, que na verdade foi a ACT, que é a Aliança contra o Tabagismo, que encomendou e fez uma parceria conosco para divulgar, o dado é estarrecedor, 78% das pessoas não querem. E mesmo outras pesquisas do Datafolha, quando a gente pergunta se você se sente segura com mais gente armada ao seu redor, com seu filho indo para uma balada e a chance de ter pessoas armadas, as pessoas não querem isso. Então, o debate se ideologizou, ficou mais difícil, o lobby se fortaleceu, a gente viveu um governo com o presidente tinha como principal bandeira, foi muito mais fácil, se legitimou esse discurso de acesso às armas, mas quando você pergunta para a população, ela não quer. Então, ainda é um paradoxo, por isso faz muito sentido a gente fazer uma discussão séria do que é uma política de controle de armas, o que precisa ser feito. Quem quer
ter arma e está dentro da lei, pode ter. Não se trata de ser contra a arma a qualquer custo, mas com qual contornos? Porque uma arma não é uma vassoura, eu costumo dizer. Ninguém morre de bala de faca perdida, de vassourada perdida. A bala ela tem um potencial letal muito maior. Não dá para dizer que é só um direito de quem possui a arma, ela tem consequências coletivas, né? Então é um debate quente com esses paradoxos que você bem mencionou. Não, e foi ótimo você me corrigir, porque eu estava com a memória distorcida mesmo, e eu não tinha checado antes da gente vir para a conversa, eu deveria ter feito isso. Mas sim, a gente passa, reforça o paradoxo, né? Inclusive, porque a gente tem uma sociedade que se preocupa tanto com segurança, mas que quer se armar mais e ao mesmo tempo depois responde que se sente mais inseguro. É a mulher que faz a divisão, né? Do paradoxo. É a mulher que separa, não é? Pois é, acho que assim, o papel das mulheres na discussão de controle de armas é essencial, né? Uma mãe sabe, de novo, né, o risco que o seu filho corre saindo para uma balada onde a arma está presente ali. Uma mãe de periferia sabe o risco que seu filho corre ao ser morto por uma bala vinda de um policial, vinda de um criminoso. Uma briga de trânsito, né? A mulher acho que tem um papel, porque a arma está muito ligada a essa masculinidade viril negativa, né? De quem é forte, de quem é potente. Então, realmente é quem faz esse corte. Inclusive, numa pesquisa da Datafolha que a gente encomendou em 2022, as mulheres são muito mais contrárias ao acesso à arma do que os homens, mas é muito interessante dizer que nessa ideologização, essa ideia da legítima defesa também atingiu as mulheres. A gente viu em 4 anos um aumento de muito clube de tiro, de influencer, instrutor de tiro, de mulheres nesse lugar de ensinar a se defender, como se a arma fosse a grande ou a única forma de se promover a autodefesa. Então tem um mercado por trás, a gente chegou até a ver mercado de roupa feminina, né? Então, é claro que uma mulher que quer praticar tiro, ela tem todo o direito de praticar tiro, não se trata disso, mas essa ideia de que a arma protege a mulher, sobretudo numa situação de violência doméstica, ela é muito equivocada. Porque o que a gente sabe, a mulher, quando ela é vítima de violência doméstica, ela está muito vulnerável. Então, a arma naquele contexto, vai ser do marido, assim, 90% das vezes, aquela arma vai ser usada para ameaçá-la, seja uma ameaça velada psicológica, seja a simples presença da arma durante um jantar, né? A gente sabe que tem aumentado o percentual de mulheres mortas em casa com arma de fogo, e a chance dela, nesse nível de fragilidade, dela conseguir pegar uma arma de fogo, sacar e atirar, é muito mais baixa, né? Assim, ela precisa ter, primeiro, forças para entender que ela é vítima de uma situação, força para conseguir fugir daquela situação. Então, eu acho que também teve uma distorção um pouco em relação a essa questão da defesa da mulher vítima de violência, né? E acho que a gente precisa, hoje a gente tem um desafio que é conquistar o debate público de novo. Por conta dessa construção ao longo dos anos, quando as pessoas falam em desarmamento, elas acham que é desarmar o cidadão de bem, mas mantém o bandido armado. Isso é completamente equivocado, né? Primeiro porque o cidadão de bem, ele só é cidadão de bem até deixar de ser, até perder a cabeça e matar o meu vizinho porque ele me xingou ou ofendeu minha mulher, né? Então, essa ideia do cidadão de bem. Depois, a gente tem visto... É muito tênue, né? A gente tem visto essa migração, que não é de agora, não quero dizer que toda arma do crime vem do mercado legal, não é disso que se trata, mas um percentual importante dessas armas vem do mercado legal. Então, empresas de segurança, pessoas que têm arma em casa, a gente viu inúmeros casos de colecionadores que têm arma furtada ou desviam intencionalmente para o crime organizado. Então, a gente precisa fortalecer, e o que a política de controle de armas prevê é justamente fortalecer a capacidade do Estado combater essa arma ilegal, fazer investigação das armas apreendidas, rastrear de onde elas vêm, se elas são desviadas dentro do Brasil, entender qual o caminho que ela fez, de que estado ela veio, se elas vêm pela fronteira, fazer operações robustas para acabar com esse tráfico internacional de armas. Então, o controle de armas ele é muito maior, mas as pessoas entendem que é desarmar o cidadão de bem e armar o bandido. Então, o nosso trabalho tem sido mostrar as várias frentes do que é uma política de controle de armas, e para isso a gente inclusive trabalha em parceria com estados como o Espírito Santo e a Paraíba, que tem delegacias especializadas de investigação de arma, que tem fortalecido a sua estrutura de inteligência. É disso que se trata, para que a gente não tenha tanta arma circulando. E por fim, essa ideia da arma do cidadão de bem, ela pode gerar, com essa
essa flexibilização que aconteceu, situações como a do Roberto Jefferson, que colocou a Polícia Federal em risco, né, recebendo a tiro de fuzil, a situação de Novo Hamburgo, que policiais foram mortos porque o cidadão tinha um arsenal. Então, essa ideia da arma do cidadão de bem, ela coloca em risco, inclusive, as próprias forças de segurança quando você tem armas tão ou mais potentes. Então, é disso que se trata. Sim, e mesmo no confronto direto, cotidiano da polícia com os criminosos, né? Uma flexibilização tão grande tende a deixar o lado dos criminosos mais fortalecido também, não só do cidadão de bem, enfim, como você mesma falou, não vai só por esse meio, mas no confronto direto as forças de segurança ficam mais vulneráveis, claro, mais expostas, né? Claro. Carolina, para a gente encerrar, você falou que o trabalho do Sou da Paz vai além do controle, da questão do controle de armas, mas a gente passou aqui pela questão da violência doméstica e da vulnerabilidade das mulheres em particular, e eu não queria deixar de debater com você a nova PL o novo PL, né, do estuprador, que eu não sei se você acompanhou o noticiário ontem, que a CCJ da Câmara aprovou ali um texto que praticamente elimina qualquer política de direito reprodutivo e, mais do que isso, torna as mulheres, e principalmente as meninas, muito vulneráveis, né? O Sou da Paz interage com esse tipo de pauta do ponto de vista das vítimas de violência? Como é que é o trabalho do Sou da Paz nesse tipo de pauta? Então, a gente tem como foco, a gente olha muito a questão da violência contra a mulher à luz do uso de armas de fogo, né? Eu acho que esse então a gente faz muita análise, muito estudo sobre isso, mas a gente veio ao longo dos anos também estudando o perfil das vítimas de estupro, né? A gente fez alguns estudos, sobretudo durante a pandemia, em que a gente sabe, infelizmente, é um dado muito triste, que o maior percentual, eu não me lembro exatamente agora o número, mas algo em torno de 60%, 70% das mulheres vítimas de estupro são meninas. Né? São meninas de 13 anos, então é uma realidade do país, é uma realidade brutal, né? E embora a gente não incida, por exemplo, do ponto de vista legislativo, em projetos de lei como esse, me parece tão equivocado gastar energia, recurso público, tempo dos nossos parlamentares para fazer uma discussão como essa e não fazer uma grande discussão para aprovar um programa que rode o Brasil inteiro, de conscientização, de trabalho para tirar essas meninas dessa situação, porque são situações familiares, são meninas que são exploradas sexualmente. Então, votar projetos para aumentar recurso para o Fundo Nacional de Segurança para subsidiar programas como esse, né? Votar projetos de lei para ter um programa mais estruturado de enfrentamento à violência sexual infantil me parece muito torto, e eu acho que tem muito a ver com essa ideologização que o Brasil tem passado, pautas que são importantes, elas são desvirtuadas, entram numa lógica de costumes, e aí a gente deixa quem realmente precisa, essas 60%, 70% das vítimas de estupro, que são crianças, seguindo nesse lugar. Então a gente analisa, trabalha do ponto de vista de ajudar a criar dados e evidências sobre o fenômeno, e claro, quando precisa se colocar, a gente se coloca e acho que assim, um olhar muito crítico sobre o Congresso. Acho que o Congresso tem feito escolhas extremamente equivocadas sobre o que é prioritário na agenda de segurança e tudo o que tem a ver com segurança pública, inclusive a questão de violência sexual contra criança e adolescente. Perfeito. E aí, eu já vou aproveitar esse gancho para te agradecer a presença e o papo e dar os parabéns ao trabalho do Sou da Paz e desejar vida longa ao Sou da Paz. E aproveito para recomendar para quem nos assiste, quando o PL do estupro tramitou e logo que foi, enfim, derrubado ali aquela tramitação naquele momento, e agora voltou pior, eu entrevistei a Luciana Temer, que é presidente ou diretora, eu até entrei aqui para... Luciana, querida, se você nos assiste, desculpa, diretora-presidente, as duas coisas, do Instituto Liberta, e estuda esse assunto. E a gente trocou áudios hoje e ela está preocupadíssima. Então, você que é assinante premium ou que quer ser assinante premium, aproveita a nossa Black Friday, R$ 2,99 o primeiro mês, assina e leia essa entrevista que está, assim, muito esclarecedora. Ela traz esses dados de quem é a vítima de estupro no Brasil, de quem é que precisa do aborto legal no Brasil hoje. São meninas, são crianças. Então, assim...
essa galera tá legislando contra o público que eles dizem tanto defender. É muito grave, é muito sério e nós aqui do meio estaremos atentos e observando e noticiando e debatendo esse assunto sempre. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.